Eu errei muito, muito, muito por não saber dizer não em momentos importantes nessas negociações. O Brasil não é um país justo em relação à educação das pessoas. É muito comum eu chegar em alguma empresa e defender logo de princípio a contratação de um time de QA ou de pessoas que possam serem evangelizadoras de processos de QA dentro da empresa. E aí o pessoal no LinkedIn estava falando assim, mas os desligamentos têm que ser humanizados, né? Eu me incomodo quando eu ouço essa expressão, né? Desligamento humanizado. Cara, mas espera aí, a gente não chegou ainda a despeito de todo o avanço do IA, a gente não chegou ainda no momento do robô desligar uma pessoa. É uma pessoa que está desligando uma pessoa. Buenas, pessoal. Meu nome é Matheus, sou engenheiro aqui de qualidade na Testing Company. Estou junto aqui com a Lilian hoje. Olá, pessoal, tudo bem? E estamos em mais um episódio do nosso podcasting. No episódio de hoje, a gente trouxe aí um convidado super especial para a gente conversar. A gente vai falar sobre o tema de liderança e nada melhor do que ele, né, que já tem mais de 20 anos de experiência aí na área de liderança. Já estou em diversos projetos aí, em diversas empresas, com liderança de times de tecnologia, times de inovação, time de operação, né? Atuou ali em algumas empresas como a IBM, Max Milhas, Grupo Silvio Santos. E hoje atua ali com um serviço que a gente vai conversar sobre ele, que é o CTO as a Service, é o diretor de TI as a Service. E quero dar uma pincelada nessa parte aí também. Muito obrigado por participar com a gente aí, Félix. É um prazer. Nossa, o prazer é meu, eu estou super honrado, feliz. Adoro trocar ideias, colaborar, e eu falo assim continuamente, sabe, Matheus, que nessa altura do campeonato, né, dessa jornada extensa, né, 20 e poucos anos, muito que eu tenho que fazer agora é ajudar as pessoas, né, colaborar com o desenvolvimento das pessoas. E uma das formas é compartilhando, né, a experiência. E não só aquilo que dá certo, né? O que deu certo, mas também aquilo que deu muito errado, as bobagens, etc, etc. Então, eu adoro ter esse papel, né, de ajudar as pessoas. E, de novo, obrigado aí pelo convite. O prazer é nosso. E para a gente dar já o pontapé inicial no nosso assunto, eu queria que tu falasse assim um pouquinho desses teus anos que tu teve de experiência. O que são assim os fundamentos de liderança assim? O que é uma liderança de TI? O que é uma liderança assim de uma maneira geral? Para depois a gente entrando já esmiuçando os outros assuntos. Legal. Eu acho que os princípios, né, eu gosto muito de falar do meu próprio sistema de crenças e valores, mas a tua pergunta é muito boa em relação aos princípios de liderança, principalmente em tecnologia, assim. Acho que o primeiro princípio é a visão, né, conseguir dar um norte, um sentido para as estratégias e para o que está acontecendo dentro das empresas. Então, essa questão de visão, de criar uma visão, ou adaptar uma visão, ela é super importante, assim. Acho que um outro princípio é a comunicação eficaz. A gente comunica muito, né? E a comunicação é a base de como é que você vai poder partilhar e demonstrar a tua visão ou a visão da empresa. Eu acho que um outro princípio assim bem importante também e que cada vez mais eu vejo presente nas organizações, ou melhor, né, refraseando aqui, a importância disso dentro dos times, das organizações, e principalmente nas empresas que estão formatando as suas culturas, é a integridade, né? Aquilo que você fala, você faz, né? Sim. E eu acho que mais para frente a gente pode falar sobre isso, porque a integridade é a base das relações de confiança. Sem relações de confiança, você tem ambientes seguros. Sem ambientes seguros, por vezes é difícil motivar as pessoas. Então, né, tem uma cadeia aí muito, muito importante, assim. Um outro princípio é o princípio do desenvolvimento das pessoas, né, de ser um líder que serve as pessoas,
Então, eu acho que isso é super importante, e nesse contexto, a empatia. E talvez por último, e que normalmente as pessoas talvez colocam como um dos primeiros princípios, é a capacidade de tomada de decisão, né? Então, muitas vezes, por mais que você trabalhe de forma colaborativa com o seu time, com seus pares, muitas vezes a decisão é sua, você tem que tomar uma decisão. Então, essa capacidade de tomada de decisão é um dos princípios que você vai desenvolver ao longo da tua trajetória como uma liderança. Tu comentaste, né, sobre alguns pontos que se interligam, né, sobre a questão da comunicação, da empatia, da capacidade de desenvolver, né, os teus liderandos. E eu acho muito importante ressaltar justamente que, ao contrário do que se pensa, um papel de liderança, ele às vezes, na maior parte do tempo, ele é muito mais empatia do que poder, né? Se tem essa visão de que o líder é aquele que delega, que manda e tal, mas na verdade, e aí tu que vai me dizer se eu tô certa ou tô errada, um bom líder, ele se revela um bom líder mesmo quando, além de saber delegar, além de saber distribuir as cartas, ele sabe ouvir, ele sabe facilitar processos, né? Ele sabe a hora certa de cobrar e intervir, mas também o momento que, além de ensinar, ele se coloca num lugar de aprendiz também, né? Olha, Lilian, eu tenho muito para dizer sobre isso, sabe? E vou te contar 2 ou 3 causos, assim, ou contextualizar isso. Primeiro, dizer que eu super concordo contigo, principalmente quando a gente está falando de tecnologia ou da bolha de tecnologia, né? Uhum. Então, assim, é muito difícil hoje você dominar todas as competências que você necessita, por exemplo, para fazer uma aplicação web escalável, Sim. Sim. né? Então, você tem que contar com colaboradores, com técnicos, com pessoas que tenham conhecimento. Então, assim, você pode até tomar uma decisão final, mas você tem que se obrigar a ouvir todos que estão no seu entorno, porque provavelmente, se você não fizer isso, você vai tomar uma decisão errada, uma decisão parcial, etc, etc. Depois eu posso contar 1 ou 2 casos muito, muito significativos sobre isso. Mas, voltando ainda na minha própria formação, eu fui formado numa escola de comando e controle. Nem delegava, você demandava, Uhum. né? Sim. E as pessoas executavam. Isso a partir principalmente, e aí de novo, nós estamos falando da bolha de tecnologia, principalmente a partir de 2010, mudou radicalmente, e foi mudando. É dramática a mudança nos últimos 8 anos da relação de trabalho dos times de tecnologia, dentro dos times de tecnologia. Primeiro, você teve um fenômeno que agora está, né, não é exatamente assim, mas por praticamente 10 anos nós convivemos com pleno emprego, e essa questão de pleno emprego foi um dos vetores da mudança comportamental dentro das empresas, bem como a cultura de startups, a amálgama, que são as gerações, geração Z, millennials, boomers, né, isso é uma amálgama. Então, hoje você tem questões geracionais, né? Até a gente fala de Exato. gestão né, com times que convivem, com várias gerações convivendo. E eu tive um dos exemplos mais interessantes e que mudou completamente a minha visão, foi quando eu participei de dessas feiras de talentos, em que não só os talentos se apresentavam, tinha um pitch ali de apresentação, por que você tem que me contratar, o que eu conheço, o que eu não conheço, quais minhas habilidades, meus soft skills, mas como também as empresas tinham que se apresentar e se vender para esses talentos. Foi até num evento do Gama Academy, há vários anos atrás. E eu participei e eu falei, cara, o que está acontecendo aqui? Como assim? Eu vou ter que me apresentar, eu vou ter que me vender, eu vou ter que falar por que a pessoa tem que vir trabalhar comigo. E ali foi né, o tal do turn point, assim, sabe? Foi uma iluminação. Eu falei, cara, não são mais as empresas que escolhem os Sim. talentos. Agora, os talentos escolhem
as empresas. Então, você tem o efeito da mobilidade, você tem... Então, isso muda tudo, isso muda todo o jogo. E eu acredito que muitas empresas se obrigaram a mudar e muitas lideranças tiveram que mudar em função disso. Você não, se você pode trabalhar num ambiente que você tem segurança para falar, que você pode se desenvolver, que acolhe a diversidade, a inclusão, por que você vai trabalhar num ambiente tóxico ou pretensamente tóxico? Porque, né? Então você vai escolher trabalhar, né? Então, tudo isso compõe essa mudança, sabe? Bem importante, assim. Então, hoje você não trabalha mais. Eu falo, eu não entrego praticamente mais nada sozinho, assim. Uhum. Quando muito um PowerPoint mal ajambrado, de verdade. Sim. Né? Tudo que eu entrego, entre aspas, com muitas aspas, é o time que está entregando, são as pessoas do meu time. Né? Então, eu faço parte dessa engrenagem, eu sou mais um dentro desse processo. Então, além de tu ser alguém que desenvolve o colaborador que está ali contigo, né, o teu liderando, tu é o manager ali, é como se a gente tivesse... Eu li esses dias um comparativo que falava que é como se fosse um violão e o papel do líder, então, não é só tocar uma música bonita, mas afinar as cordas desse violão, né? E aí eu imagino que, diante desse conflito geracional, o objetivo triplica a dificuldade, né? Porque aí uma coisa é administrar cada um individualmente, que já é uma missão gigante, e aí depois gerir todo mundo junto ali no mesmo time, né? É isso mesmo. E assim, né, eu vou falar o óbvio. Cada pessoa é uma pessoa, né? Cada um tem as suas necessidades, suas características, etc, etc. Esse teu ponto, Lilian, ele leva a uma outra provocação, que é como que nós devemos montar times, né, que sejam colaborativos, enfim, que sejam produtivos, que entreguem, que tenham uma alta performance, né? Então, você tem que levar isso tudo em conta para poder montar uma estrutura que funcione. E aí entra a cultura da empresa, entra a experiência que as pessoas trazem de seus outros, né, das suas outras vivências no trabalho ou vivências pessoais, mas é isso mesmo, essa questão de você entender se aquela corda tem que ser mais afinada ou não, e se ao tocar você tem uma harmonia ali, é uma ótima analogia, é isso mesmo. Se eu olhar para os últimos 6 anos, talvez, 70% do meu tempo, se não mais, foi dedicado à gestão de pessoas. O restante foi processos, arquitetura de soluções, mas fundamentalmente o pilar de estrutura, de construir uma estrutura organizacional e manter o clima organizacional dentro dessa estrutura com as pessoas, e aí você insere, né, transversalmente a gestão das mesmas, é o que mais ocupa o tempo dos CTOs, né, ou ocupou o tempo dos CTOs. É claro que isso varia das circunstâncias da empresa ou da startup. Né? Uma startup early stage provavelmente vai necessitar de uma maior dedicação em relação a questões técnicas e processo e de produto, etc, etc. Mas na medida em que você começa a ter um time, tem que contratar, você começa a mudar o teu eixo. Eu, nos últimos anos, contratei mais de 300 pessoas, talvez. Uau! E para você contratar 250, 300 pessoas, você precisa de 2.000, 3.000 entrevistas, né? Então, é bem isso, assim, essa dedicação às pessoas, ela é super importante. Entender as pessoas, e aí entra empatia, entra uma série de ferramentas, né? Humanizar os processos, né? Você sabe que eu não sei se a gente está desviando, mas você agora usou uma palavra super interessante. Semana passada teve um acontecimento bastante triste num grande e-commerce aí, né? Sim. Houve um desligamento, enfim. E aí o pessoal no LinkedIn estava falando assim, mas os desligamentos têm que ser humanizados, né? Eu me incomodo
quando eu ouço essa expressão, né, desligamento humanizado. Cara, mas espera aí, a gente não chegou ainda né, a despeito de todo o avanço do IA, a gente não chegou ainda no momento do robô desligar uma pessoa. É uma pessoa que está desligando uma pessoa. Então, assim, o que acontece para que isso não seja minimamente humanizado, né? Eu sei que, de novo, eu estou falando muito da bolha de tecnologia, né? Uhum. Eu sei que existem empresas da velha economia que é uma realidade completamente diferente, assim. Você fala de horário flexível numa startup, tá tudo certo. Você fala de horário flexível numa empresa da velha economia, numa distribuidora de bebidas lá no Nordeste, como já aconteceu, né, num meetup que eu participei, a pessoa falou que isso não existe. Eu ainda tenho que, sabe, eu tenho que dar advertência toda semana para os meus funcionários, senão eles não vão trabalhar. Então, é uma outra realidade, é um outro, né, contexto. Mas eu entendo o teu ponto. Quão longe estamos de nós que precisamos humanizar a nós mesmos, né? A gente tá desviando um pouco do assunto, mas eu gostei de ir pra esse lado aí, eu quero ir também. Que era realmente sobre essa parte das contratações. Eu comecei na área de tecnologia faz pouco tempo, eu tô com 3 anos aí na área de tecnologia, mas eu comecei ali bem no meio da pandemia e era um momento que se estava contratando muita gente, né? Tava contratando muitas pessoas porque veio muita necessidade de e-commerces, de softwares para trabalhar de portas fechadas, né? Com muitas empresas que não podiam abrir. Eu não sei se é um problema, entre muitas aspas, do LinkedIn, mas parece que do começo do ano passado para cá, as contratações de TI deram uma congelada, ou pelo menos uma congelada para o pessoal mais júnior, né? Concorda com isso? Completamente, completamente. A gente tem a gente está vivenciando um momento, a gente pode falar sobre macroeconomia, economia global, fundos de investimento, tal, mas o fato concreto é a gente tem uma reacomodação das empresas, principalmente na camada das startups, uma reacomodação em relação à força de trabalho, vamos dizer assim. Para ter uma ideia, acabou de vir uma notícia de um layoff numa grande uma empresa, uma startup de software que produz jogos no Brasil, super conhecida, e um layoff, assim, tipo, 80% do time de tecnologia. Uau. Uau! Agora, pouco, meia hora atrás eu soube. Isso vem acontecendo há 1 ano e meio, 2 anos, talvez. Uhum. Né? Então, isso tem reacomodado todo o mercado, inclusive em relação a muitos desenvolvedores que trabalhavam para fora, né? Como a gente fala para gringa, né? Fala para empresas Sim. de fora, isso também tem mudado esse cenário. E aí, nesse contexto, nessa reacomodação, você tem poucas vagas, está abrindo poucas vagas para os júniores ou para as pessoas que estão entrando no mercado agora. Então tem isso é um fato, assim. Então, acho que isso há de se trabalhar nos próximos meses para fazer uma mudança nesse contexto, assim. Mas isso é fato. Até essa reacomodação terminar, né? Você vai ter uma quantidade eventualmente menor aí, inclusive de contratações de CTOs, de C-levels, assim, as duas pontas, né, dessa cadeia de valor, elas estão sofrendo nesse momento. E agora, voltando um pouco no tempo, falando mais lá do início de carreira, como é que foi esse início de carreira, assim, pra ti? O que aconteceu até chegar ali no cargo de CTO? Foi algo demorado? Foi algo que foi ali um pouco mais rápido? Como é que surgiu essa vontade de virar CTO também? Eu acho que CTO, por ser um cargo bem alto, né, não, é uma dúvida às vezes que as pessoas têm de como que eu faria para me tornar um CTO, tipo, partindo de hoje. Bom, eu acho que, de novo, existem dois contextos, assim, o contexto de quando eu comecei a minha jornada e o contexto mais atual, onde você tem as startups, né? Então, eu comecei desenvolvendo como um desenvolvedor e a minha jornada está bem dividida em duas etapas, assim. Uma primeira etapa que vai até 2009, 2010,
E essa primeira etapa, então, comecei desenvolvendo, comecei trabalhando em grandes empresas, rapidamente eu passei a ser coordenador, a liderar times, gerente, mas sempre em grandes corporações, bem enterprise mesmo, sabe? E uma segunda etapa, onde eu me encantei pelo modelo de negócio do e-commerce, né, da venda de passagens aéreas na internet, que é um e-commerce, em um dos e-commerce mais complexos, e aceitei uma função como head de tecnologia no Submarino Viagens. Logo em seguida, eu fui para o Viajanet, depois de 2 anos, e ali eu passei a ser um CTO. Então, a partir disso, né, a partir de 2010, 11, já era head de tecnologia, e depois passei a trabalhar como um CTO. Mas depende muito da estrutura da empresa. Então, a função de CTO remete a uma posição mais estratégica, onde você trabalha, né, a estratégia da empresa, os objetivos da empresa, traduz esses objetivos para o que você precisa fazer, como é que você vai trabalhar com tecnologia para atingir esses objetivos, quais são as estruturas necessárias, quais são os teus gaps de tecnologia, os teus grandes débitos, enfim, infraestrutura. Então, são várias as disciplinas e os pilares que você trabalha, mas sempre olhando ou estando muito próximo da estratégia, e a partir da estratégia você vai desdobrando os planos, os projetos, enfim, orçamento, e vai fazendo, então, essa interlocução. Então, a partir dali, eu comecei a trabalhar como CTO e depois como CTO em startups. E sempre trabalhando muito em estruturação de times, produtos, processo, amadurecendo processos, etc. Mas o que acontece também, vamos dizer assim, um outro fenômeno que a cultura das startups trouxe, é aquele founder que é um desenvolvedor, muitas vezes um desenvolvedor sênior, um arquiteto de software, que passa a ser CTO. Ele é o CTO, mas ele é a sumidade técnica, é ele que está fazendo toda a engenharia, toda a construção de um produto digital. Então, ele ganha o título de CTO em função dessa legitimidade, dessa ascendência técnica, né? Então, e a partir daí começa a desenvolver outras habilidades, né, de gestão de pessoas, enfim, processos, etc. Que muito daqueles princípios, uma parte daqueles princípios que a gente falou lá. Então, a minha construção de carreira como CTO, ela foi um pouco diferente, porque ela não se deu a partir do meu conhecimento técnico, foi muito mais em função da gestão de times e de entrega de produtos, de valor e de projetos, de grandes projetos. Não sei se ficou clara essa diferenciação. Então, você tem, de fato, hoje 2 caminhos para chegar a ser um CTO, né? E que não dista, agora pensando um insight, que não dista muito da tal da carreira em Y, né? A carreira em Y, você tem um lado que é o mais técnico e que pode te levar a ser um CTO, um VP, e você tem um mais ligado à gestão mesmo, né, de processos, E a curiosidade que não quer calar, que linguagem de programação que tu programava? Pô, nossa, você vai revelar, nossa, eu vou revelar a minha... Eu comecei com Basic num CP500 lá atrás, você não sabe o que é isso. Ô, louco. Só vim fotos. Sabe o que é isso. Olha, só para você ter ideia, esses dias eu estava até relembrando, eu tinha esquecido, eu trabalhei numa empresa, né, como desenvolvedor, e tinha um carpete. Cara, o carpete dava tanta estática que o computador toda hora desligava, o microcomputador. Toda hora. Então, imagina, estamos aqui. E aí você, óbvio, né? Você perdia tudo. Era uma improdutividade, outros tempos, né? Outros tempos. Trabalhar com disquete, etc, etc, etc. Isso por volta de que ano, mais ou menos? Eu não vou revelar, mas foi antes de 94 ali. Foi essa 92, 90, 89, 87, 89, isso. Aí depois eu comecei programando em Basic, depois eu fui trabalhar com Assembler, que é uma linguagem de máquina, e desenvolvendo sistemas
E isso foi ótimo, porque desenvolveu muita lógica, né? Hoje a gente tem memória praticamente infinita, seja no teu notebook, seja nos servidores. Mas naquela época, eu tinha que fazer programas que funcionavam em 64 kbytes de memória. Sim. E estoque, folha de pagamento. Então, você usava uma variável de memória e você tirava, colocava outra, porque você tinha que, né? Você não estourava. E aí, você, para testar um software, né, um programa, você tinha que fazer teste de mesa. Então, isso tudo desenvolveu muito a lógica. E até legal, a gente está falando aqui com uma, né, a Testing Company é uma empresa focada também em qualidade de software, né? E foi muito legal, porque ali forjou em mim a visão de qualidade, assim, porque não tinha como, eu não podia subir um programa que era muito caro você subir um programa em produção, porque você tinha que gravar o teu programa em EPROMs. EPROMs são chips. Se você gravasse errado, ou você apagava, ou você, por vezes, perdia aquele chip. É caro. Tinha um custo real. Qual era a frequência desses erros? Então, tinha que ser cada vez menor. Então, por que você fazia? Você testava, né? Você imprimia e fazia o que a gente chamava de teste de mesa. Colocava o programa numa mesa e começava a fazer toda a lógica. Vai aqui, faz aqui, faz aí, vai. Enfim, a importância dos testes, né? Exatamente, exatamente. Então, aquilo me forjou a não só desenvolver mais lógica, isso foi muito, muito importante depois, porque a lógica te possibilita fazer abstrações, né? E essas abstrações muitas vezes não dependem da linguagem, né? Uhum. Você consegue, mesmo não tendo um profundo conhecimento em uma linguagem, sei lá, Python, apesar que Python eu adoro, mas vamos dizer, Python, não conheço Python, mas a abstração te ajuda a entender o que um programa em Python está fazendo, etc, etc, e o que deveria fazer, fundamentalmente. E também toda a parte de QA, né, de Quality Assurance, assim, nem tinha esse nome, não havia esse nome, mas a gente era forjado, né. Então eu comecei a desenvolver dessa maneira e depois fui migrando para outras linguagens, trabalhei com COBOL, trabalhei com pouquíssimo com Fortran, trabalhei com PL1, acho que era PL1 e mainframes, Clipper, DBase, Access, e foi .NET, depois mais recentemente Node, React, Python, agora estou fazendo alguns projetos pessoais com Flutter, mas você vai, né, trabalhando e não necessariamente eu poderia ter estudado um pouco mais de PHP, etc, etc, mas você vai, em função das circunstâncias, você vai estudando algumas linguagens e nos últimos anos, basicamente, eu estudo para poder me manter atualizado e poder conversar com os técnicos, né, com as pessoas mais técnicas, estar um pouco mais próximo. Era isso que eu ia comentar hoje, então não adiantou só virar CTO, vai ter que continuar estudando o resto da vida, né? Pra dentro da área de TI. Exatamente, não, eu tô aqui estudando aí, tô fazendo API aqui para conversar com o ChatGPT, enfim, você precisa continuar estudando e assim, a progressão ou a evolução das tecnologias nos últimos anos está cada vez mais exponencial, assim, é uma coisa maluca, né? Então, são várias linguagens, várias ramificações. Agora você tem o tsunami do IA, enfim. Então, é necessário, sim, se manter atualizado, né? Você teve várias mudanças de paradigma, né? Você teve o on-premise indo para cloud, é um paradigma todo diferente, então você tem que se entender, se atualizar. Bancos de dados, né? Você trabalhava só com bancos relacionais, agora você tem não relacionais e em alguns contextos pouco importa já se é relacional ou não, você já tem um nível também ali de abstração. Enfim, são vários, né? Os contextos dentro das empresas te obrigam a estudar. Isso é fato. E se você não estudar, vai vir a obsolescência em algum momento. Sim. Não tem jeito. Até porque existe uma questão. Os profissionais de tecnologia,
me parecem, são mais exigentes em relação ao conhecimento que os seus líderes apresentam. Então, eu percebo isso em vários momentos, que a tua legitimidade, ela não vem só pela tua experiência, pelo cabelo branco, ou por frases clichês que você vai soltar no meio de uma reunião. Ela vem também do teu conhecimento técnico e da tua capacidade, ou não, de ajudar a pessoa. Não necessariamente resolver, mas ajudar a pessoa a resolver, ou encontrar um caminho, ou se desenvolver. Então, você precisa ter um conteúdo técnico para poder se legitimar. Isso me parece, assim, em startups, isso é muito notório, muito óbvio. Perfeito. E aí a gente chegou num ponto que eu particularmente acho muito interessante e estava louca para chegar nesse ponto da conversa, que é o seguinte, né? Beleza, tem um momento ali que tu lidera brilhantemente a tua equipe, um líder apaixonado, como diz lá no teu LinkedIn, né? Faz ali a tua mágica, lidera o teu time, tudo certo. Isso é o que se vê, né? O externo. Mas, falando nesse contexto da importância de se manter estudando, né? Manter os estudos em dia, se manter atualizado e tal. Eu tô bem curiosa e acredito que os ouvintes também, sobre como é o teu dia a dia na prática. Assim, né? A gente já falou um pouco sobre o que faz um CTO, se tu quiser complementar um pouco mais com as tuas funções no dia a dia, mas complementando com o que se vê, né? A mágica que eu brinquei, mas esses bastidores também, né? O continuar estudando, o se manter atualizado, aquilo que a gente não vê que envolve o teu preparo, né? Como que tu organiza o teu dia a dia entre as tuas funções internas e externas? Obrigado por essa pergunta, Aline. Bom, primeiro que não tem mágica, né? O dia continua tendo 24 horas para todo mundo, E uma parte do tempo, ela é importante para você descansar, para você estar com a sua família, para você cuidar, né, do seu corpo, da sua saúde mental. Então, isso aqui tem aqui, né, enfim, das suas crenças, religião, etc. Então, aqui tem uma prioridade, né, que você determina essa prioridade, e toda prioridade você precisa reservar tempo para ela, senão ela não é prioridade, né? Você tem que dedicar tempo para isso. Bom, sobra ali uma outra fatia. E eu tenho, talvez, o benefício, atuando atualmente como CTO as a Service, de poder dividir o tempo mesmo em porções mais adequadas para cada tipo de projeto ou necessidade ou prioridade que eu tenho. Deixa eu exemplificar um pouco melhor. Basicamente, hoje estou trabalhando com 2 empresas, né? Estou atuando como CTO as a Service em 2 empresas. Então, eu tenho um tempo fixo em cada uma delas. Então, isso me permite, um tempo fixo uma quantidade de horas que eu me dedico a cada uma delas. Isso pode variar mais para cá, mais para lá, mas tem um acordo, né, tácito, formal, de quantidade de horas de dedicação. E um escopo muito bem definido. Então, tem uma gestão de expectativas em relação às entregas em função desse escopo bem definido de trabalho, que também vai se alterando, porque a necessidade das empresas vai alterando, né, ao longo do tempo. Mas eu consigo, então, me organizar de forma a ter um dia para fazer isso, outro dia para isso, meio-dia para aquilo, e também tenho, hoje, o benefício de trabalhar mais numa camada estratégica e tática. Eu apago menos incêndios do que os gerentes, ou daqueles CTOs que hoje estão em startups em que você, ora está no estratégico, meia hora depois você está lá no operacional. Não que isso não aconteça por vezes comigo, né? No passado teve uma situação de uma empresa, teve um ataque de ransomware, que assim, eu fiquei praticamente 15 dias
virando ali, né, fim de semana, etc., no operacional, né, fazendo, mas também muito acompanhando tudo que, né, estava acontecendo para poder fazer com que a empresa trabalhasse normalmente a partir desse ataque, né, da resolução das vulnerabilidades desse ataque. Mas eu tenho esse benefício de trabalhar, então, com o estratégico, e o estratégico, por vezes, você tem menos surpresas, né? Então, isso me dá um pouco mais de estabilidade na minha agenda. Então, se eu marco uma reunião, dificilmente eu desmarco essa reunião. Bom, agora, dito isso, respondendo a tua pergunta, o que eu faço? Eu aloco períodos de tempo para estudar. Então, é muito comum você pegar minha agenda e ver ali do meio-dia a 1 hora, estudo, período reservado para estudar. Das 7h30 às 9, em alguns dias, período para estudar, são, né, ou fazer alguns cursos, ou estudar. E uma outra fonte bem legal de atualização é o networking, né? Então, você participar de comunidades, de grupos de CTOs, isso traz para você muita informação e te mostra onde você está precisando trabalhar o teu conhecimento. Falou, né, sobre reservar um período da tua agenda para estudar. Eu queria te perguntar se tu acha que em algumas culturas organizacionais isso ainda é um tabu, no sentido de que alguns funcionários se organizam para isso, colocam nas suas agendas o tempo de estudo, o tempo de preparo, até mesmo networking, como tu pontuou, mas às vezes isso é encarado como procrastinação ou alguma maneira de adiar o trabalho, digamos assim. Não, com certeza. Ainda é um tabu, né? Não é um tabu. Muitas empresas são orientadas somente à execução. Somente à execução. Você pode dar lá um verniz, um propósito, nossa cultura, mas no dia a dia, a orientação é para a execução. Na prática, a teoria é outra. Exatamente. Na prática, a teoria é outra. E é por isso que muitos líderes de tecnologia que realmente desenvolvem pessoas, criam ambientes propícios para o desenvolvimento das pessoas, têm mais sucesso, inclusive, na contratação de talentos. Sim. Isso eu te garanto, assim. Agora, é sim um tabu. Eu acho que a gente tem até um momento meio de retrocesso em relação a isso, mas quando você fala de retenção, não tem como. Você tem que criar mecanismos, criar uma agenda para o desenvolvimento do teu time, dos colaboradores, dos talentos. São várias pesquisas nos últimos anos que demonstraram isso, que o maior motivo, a maior motivação de retenção é a percepção que a pessoa tem que está se desenvolvendo. E essa percepção, ela se dá de diversas maneiras. Reconhecimento, projetos mais desafiadores, tempo para estudar, a empresa cria ali dojos, hackathons, clube do livro. Do livro super funciona, viu, pessoal? Super funciona. Isso são formas de reter as pessoas. E a retenção nos últimos anos foi uma das principais pautas nas agendas do time de RH, de People, enfim, e dos CTOs. Como que eu vou reter com a gringa vindo aqui oferecer salários em dólar? Exato. Como é que eu vou reter não sei o quê? E o júnior que já acha que é o sênior, o pleno que não sabe direito onde que ele está no planeta. Então, esse é um desafio. Mas várias pesquisas aqui, principalmente nos Estados Unidos, apontam isso. Que o salário não é necessariamente a primeira motivação para uma pessoa sair de uma empresa. Exatamente, por isso que eu abordei esse ponto, porque eu acho interessante, porque se estabelece uma relação ganha-ganha, onde o funcionário ganha e a empresa ganha, né? A gente passa redução de turnover, menor ali, né, questão de rotatividade, retenção e tudo mais, e o funcionário se apropriando de uma cultura de qualidade de vida, senso de valorização, e isso que tu comentou
pertencimento e essa noção de estou me desenvolvendo, né? Eu acho que ainda é algo a ser bastante explorado, sabe? Muito, muito explorado e vamos lá, né? O Brasil não é um país justo em relação à educação das pessoas. Uhum. A gente não tem uma isonomia, ao contrário, a nossa é muito assimétrica a formação das pessoas em tecnologia, tá? Pessoa formada numa escola X e outra em outra região, a mesma cadeira, é muito É assimétrico, absurdo. é um absurdo. Então, o que acontece com isso, né? Isso é levado para dentro das empresas. Então, você tem gaps. Uhum. A mesma pessoa com uma formação parecida, ela, ela pode resolver um problema codando de uma forma completamente diferente da outra. E isso pode acontecer, acontece, mas eu não estou dizendo no sentido criativo, né, de você resolver o mesmo problema de diversas formas. Eu estou falando no sentido de poder já adotar melhores práticas, já criar um código limpo, aquela coisa toda, e um outro que vai precisar de um sênior do lado, que vai precisar de, né, a gente chama de overhead de gestão. Então, assim, a formação é muito assimétrica e, via de regra, as empresas elas tentam resolver isso. As que não conseguem perceber isso têm uma improdutividade muito grande, muito grande. E aí é o que você falou, tem outro lugar, né? Sim. Falando sobre isso, mais ou menos sobre isso, voltando um pouco no assunto também, tem um assunto que me importuna há um ano e meio, mais ou menos, e hoje eu li no LinkedIn de novo, e trazendo um pouco para dentro da teste, né, que é o papel do QA. Várias vezes eu vejo a opinião que o QA é um papel excepcional dentro da empresa, mas eu vejo várias vezes a opinião também que, entre muitas aspas, o QA só existe porque não está sendo realizado testes o suficiente na concepção do software. Então, tipo, que nem tu comentou antes que antigamente era feito teste de mesa, imprimia, porque era muito caro de fazer um software e ele dar errado, né? Hoje a gente já tem algo diferente. Tipo, a gente tem a nuvem que, pô, às vezes para subir um software cobra baratinho ali, se a gente já tem, ou a gente roda ele. É muito mais fácil de ter o software rodando hoje em dia. E parece que caiu um pouco essa questão de qualidade, por isso que nasceu essa área gigante que virou a área de QA, né? Na tua percepção, não querendo te jogar a bola também para ser a resolução do problema, mas tu acha que em algum momento vai cair essa ficha assim que, tipo, os desenvolvedores precisam dar um pouquinho mais de atenção à qualidade? E o QA, ao invés de pensar só em qualidade, ele tem que começar a pensar em código também? Eu te falo porque eu sou, né, defensor de times de QA. Já montei fábrica de Sim. QA dentro de empresa porque o código era deplorável e só uma sala de guerra com 8 QAs para poder dar estabilidade. Já criei processos dentro de empresas que nunca viram QA. Então, assim, é muito comum eu chegar em alguma empresa e defender logo de princípio a contratação de um time de QA ou de pessoas que possam serem evangelizadoras de processos de QA dentro da empresa, tá? Então, o que eu acho que é o papel mais legal, mais nobre, e que é o QA não como um tester, o QA não necessariamente ele fazendo as automações, mas ele mostrando qual é o caminho para que a gente tenha softwares de qualidade, né? Por natureza, por definição, é bugado, tá certo? Sim, Não tem software sim. sem bug, tá? Por definição, né? A questão é qual é o limite disso, qual é o limite aceitável para isso, para que você tenha sucesso nos seus negócios. Então, eu ouço há muito tempo que QA é custo, que QA não deveria existir, né, coisas pesadas até. Mas a realidade que eu vejo é que, e aí tem muito a ver com a formação, tá? Que eu falei dos desenvolvedores, o desenvolvedor já entra numa empresa, ele não faz, ele não sabe, ele nunca fez teste unitário. A empresa que ele estava não exigiam dele isso. Então, assim, se a pessoa já não coda, já não aprendeu a codar
né, e com testes unitários, a pensar, né, em domínios, etc, 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 é difícil. Então, o que tem de quantidade, a quantidade de código mal feito nas empresas é um absurdo. É um absurdo. Desculpa, galera, mas é verdade. A quantidade de legado que você encontra, que você não consegue mais evoluir, porque ao evoluir você quebra uma coisa, quebra outra, etc, etc. Então, estou desabafando um pouco aqui, tá? Sim, eu ouço isso tudo há muito tempo e eu vejo pouquíssimas empresas levando a sério, pouquíssimas talvez eu esteja exagerando, mas poucas empresas levando a sério todos os princípios de qualidade, né? Eu vejo muito putz, chegamos num ponto que nós precisamos testar isso aqui, não conseguimos, então contrata o tester, mas o tester não tem condições de, não é envolvido no começo da definição, fica sempre aquele bololô, e no fim você não sabe se você vai para um caminho de cobertura de testes unitários, se você o que você vai automatizar de testes para garantir, e qual é o papel do tester. Assim, isso tudo se mistura muito. Agora, eu vejo também startups, né, quando você tem um CTO ou tem um arquiteto com uma boa formação e forte no sentido de conseguir impor uma cultura, eu vejo startups criando códigos mais já com todos os princípios de QA. Então, eu conheço uma startup, inclusive eu fiz mentoria, que eles não precisam de QA. O tipo de QA deles é QA de dados, é outro rolê, entendeu? Por quê? Porque todo o código já nasceu baseado nisso, é uma preocupação intrínseca. Eu não consigo ver hoje, eu até incentivaria vocês a fazer uma pesquisa nacional, sabe, ampla sobre isso. Qual é o real cenário de QA no Brasil, assim. Se já não tem isso, né? E eu tô por fora. Só para complementar, é interessante porque a gente observa exatamente isso que o Félix comentou, e aí tu me disse se eu estiver errada, Matheus, mas aqui dentro da testing mesmo, né? O quanto a gente observa essa questão dessa falha que vem desde a formação, né? Onde o desenvolvedor, então, ele não aprende, não tem os olhos voltados para essa questão da qualidade, mas aqui, por sermos uma empresa de qualidade de software, isso muitas vezes acaba sendo corrigido, obviamente, né? Porque trabalhamos com isso, então, através de treinamento e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é que eu observo isso aqui na testing, porque eu não falei isso na minha apresentação no início, mas eu trabalho como designer aqui e, às vezes, fazendo também... atuando como UX e UI, né? Então, trabalho com os testers, com os devs e tal. E nesse meio do caminho, alguns testers já transicionaram para devs. E é nítida a diferença, o olhar, a execução de um dev. Sabe como é um atalho, como encurta o caminho, como o produto final fica melhor, como a gente perde menos tempo, como se preocupam mais com usabilidade, com a experiência do usuário, até mesmo com o serviço dos testadores, né? Afinal, a pessoa era testadora antes e tal, enfim. Mas é exatamente isso tudo que tu narrou agora, a gente vê na prática diretamente aqui na testing. E assim, eu não quero me estender muito, acho que você resumiu muito, muito bem com a experiência de vocês na testing, e na verdade a testing, eu acho uma empresa assim, pioneira de uma certa maneira e muito corajosa, porque é um mercado difícil, é muito difícil você prestar serviços como que há nas empresas. Mas, enfim, mas não por conta da testing, é por conta do que há. A questão da cultura de qualidade, como a cultura de segurança, que eu acho que inclusive, se você olhar para frente, eu acho que tem uma convergência entre qualidade e segurança muito interessante, com tantas vulnerabilidades que são criadas por códigos mal feitos, o cara vai ter que garantir
A segurança também, isso que eu quero, resumindo aqui a minha visão aqui. Então, acho que é muito complexo e, assim, eu sou a favor de um manifesto, assim, sabe? Um manifesto que venha dos desenvolvedores de qualidade, dos desenvolvedores, dos engenheiros, engenheiras, porque um manifesto que levante a bandeira de códigos mais bem feitos, assim, sabe? Enfim, eu acho que a gente tem uma distorção da realidade, uma distorção cultural, né? Que fica aquela coisa do feito é melhor do que o do bem feito, o ótimo é o inimigo do bom. Galera, uma coisa é você Será? querer uma coisa, e não é, porque se você, essa visão imediatista de curto prazo, ela não está levando em conta o custo disso lá na frente, né? Então, eu acho bem perigoso e eu acho que tem uma outra distorção que esse tipo de mindset, ele está sempre ligado ao fato de fazer mais rápido, porque daí a gente vai, né, vamos se validar e vamos e tal, e vamos gerar resultados, e vamos entregar, e vamos ganhar. Mas em fazer minimamente bem feito, ou fazer dentro de alguns padrões, não quer dizer que você vai ser menos rápido, né? O tempo, se você pega as esteiras de upstream e downstream, você vê que a menor parcela de tempo de um projeto, de um ajuste, de um produto digital, é no seu período de execução, no período que você está codando. Tem vários estudos aí mostram isso, né? Você fala com especialistas em ágil, você vai ver isso, Scrum, Kanban, Scrumban, você vai ver isso. Você pega as duas esteiras, a maior parte do tempo não é codar. Eu acho que essa é uma discussão bem interessante, por isso que eu falei do manifesto, mas eu já estou aqui exaltado. Mas é verdade, porque, como a Lilian comentou, a gente tem agora nosso time de desenvolvimento, né? Que 98% deles eram QAs que viraram desenvolvedores. Então eles têm esse mindset. Mas mesmo assim, às vezes é muito difícil de aplicar dentro de uma empresa por causa dos prazos. Acho que é difícil da empresa entender que fazer algo bem feito, assim como se fosse qualquer outra coisa. Se fosse construir um carro, leva tempo para construir um carro bem feito. Você pode fazer um carro mais ou menos que vai pegar fogo no terceiro, quarto dia de uso, entendeu? E no código é a mesma coisa, leva um pouquinho mais de tempo, só que lá na frente ele compensa, né? Eu acho que o debate está distorcido, assim, sabe? Então, várias coisas estão se misturando e no final quem está pagando o pato é o código, é o que há. O que será que causa essa distorção? Eu vou ser bem duro aqui, né? Eu acho que é ignorância mesmo, é falta de conhecimento de quem toma as decisões, alguns tipos de decisão. Nessa minha longa jornada da vida, eu convivi com vários CEOs, vários líderes, etc. E você tem uma grande maioria que não tem conhecimento de tecnologia. Só que você tem aqueles que têm a humildade intelectual de reconhecer isso e trabalhar com você de maneira a juntos determinarem os melhores caminhos, os prazos, os recursos, etc. E você tem outros que não, que têm concepções ou preconcepções, tem crenças muito arraigadas, etc, e muitas vezes determinam prazos, assim. Mas de onde você tirou esse prazo? E muitas vezes isso vem assim, não, isso é um prazo do negócio, porque a gente precisa, porque vai, não sei o quê. Não, tudo bem, eu entendo que é um prazo do negócio, mas isso a gente tinha que discutir em outro momento, né? Se a gente precisa disso em tal época, então eu vou fazer um cronograma que a gente chama de backward. Vou ver quando é que ele devia ter começado, quantos recursos que eu vou precisar. Então, eu acho que, assim, essas tomadas de decisão sempre em nome de alguns resultados ou do negócio, sem ter um trabalho mais técnico, sob o ponto de vista de planejamento, sob o ponto de vista de organização mesmo, impõem essa realidade, assim.
Eu ia comentar isso. Então, assim, o que eu concluo te ouvindo é que é uma mentalidade que vem mais de cima para baixo, né, do que dos próprios devs em si, né? E a importância, assim, o quanto é relevante parar um tempinho e investir em planejamento. Sim, é muito importante. É muito importante. Isso aí já é lugar comum e não é desconhecido das pessoas. E aí que eu, voltando para o papel do CTO, eu acho que o CTO tem um papel hiper importante de trabalhar essas expectativas, de falar a realidade, de fazer, como eu falo, né, de fazer essa interlocução. Porque também é muito comum alguns times trabalharem num nível de acomodação, né, do que é confortável. Sim. E ok, tá, tudo bem, ninguém está querendo aqui impor estresse desnecessário, mas o fato é que eu praticamente só encontro líderes que não são técnicos que têm uma péssima imagem dos times de tecnologia, que os times não entregam, que prometem e não cumprem, que não. Agora, eu não conheço um desenvolvedor que acorda de manhã e fala assim, eu não vou entregar hoje. Não conheço nenhum desenvolvedor que acorda de manhã e fala assim, cara, hoje eu vou produzir um monte de linhas quebradas, vai gerar um monte de bug. Eu não conheço. Todo mundo que eu conheço, não sei se eu... Certamente eu não sou um sortudo, certamente, né, a minha amostragem é bastante realista, todo mundo quer fazer o seu melhor. A questão é que, para mim, muitas vezes os times não estão organizados o suficiente, não tem as peças necessárias, não tem o planejamento, etc, etc, para que as próprias pessoas possam performar e serem produtivas, né? Então, Go Horse é o que você encontra como método, como processo. Ninguém tem coragem poucos têm coragem de afirmar que, não, aqui é um Go Horse. Não, aqui nós temos ágil, temos não sei o quê. Eu li o livro do Scrum lá e pá. E Félix, é correto afirmar então que muitas vezes o papel do CTO é fazer essa função de advogado do diabo aí entre o time, entre a gestão ali, comunicar isso entre as duas partes? É fundamental, é fundamental. Eu vou usar uma expressão bem simplória, assim, esse leva e traz, ele é importante, porque também para o desenvolvedor, para os times de tecnologia, para o QA, para o PO, para o PM, entender o contexto do negócio é fundamental. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou codando? Por que o Félix pediu para eu fazer esse ajuste no checkout? Então, se hoje eu fosse um desenvolvedor, dificilmente eu acho que eu abriria ali o meu VS Code, começar a codar se eu não entender claramente o porquê que eu estou fazendo aquilo. Agora, eu reconheço que muitos não têm o contexto, ou têm um contexto muito parcial, etc. Então, é papel do CTO levar isso para todas as camadas da empresa, ali, dos times de tecnologia, os contextos de negócio, deixar muito claro. E garantir que as pessoas saibam o porquê que elas estão fazendo aquilo. Sim. O porquê, por vezes, ou muitas vezes, justifica, inclusive, os prazos, etc, etc. Ou podem justificar, né? Mas você precisa saber. E aí, você também tem que ser, né, realista o suficiente, ou maduro o suficiente, ou honesto o suficiente para dizer, olha, eu consigo fazer isso, mas isso aqui não vai ficar bom. Isso aqui não vai ficar pronto. Isso não sei o quê. E o CTO tem que voltar lá e ter, então, né, a objetividade, e aí nós falamos de comunicação eficaz, a negociação, o poder de negociação para demonstrar isso. Então, tem um trabalho de gestão de expectativas que é bem importante. Falando, né, eu falei no começo de falar aquilo que né, a gente faz muita coisa legal, mas também erra muito. Eu errei muito, muito, muito
por não saber dizer não em momentos importantes nessas negociações. Às vezes a tua vontade de querer entregar, de fazer, é tão grande que você, né, não negocia o suficiente ou simplesmente não consegue dizer um não. Não dá. Galera, não dá. A Sim. gente pode fazer isso, vamos mudar o escopo, mas isso aqui não dá. Vamos ser realistas aqui. E eu conheço vários CTOs que né, já fiz algumas mentorias. Como é que eu falo um não para o meu CEO? Bom, depende, né? Depende da tua relação com ele. Sim. Se você ainda não tem uma conexão real, não criou ali uma relação de confiança, você vai ter que, né, perfumar o gambá, mas você vai ter que falar, né? Porque esse problema de falar não, ele acontece em vários níveis, né? Tipo, ele começa desde o desenvolvedor não querendo falar não pro trabalho, do PO, mesmo sabendo que não cabe dentro do projeto, querer falar não. E realmente atrapalha muito e é algo que eu vejo muito nos projetos que eu atuo. Que é o diretor de negócio falando, eu preciso disso daqui pronto para amanhã. Só que, cara, é um unicórnio para amanhã, tipo, não tem como fazer para amanhã. O que acontece? Por vezes o desenvolvedor não tem o poder mesmo de falar um não. Ele pode alertar, etc, etc, mas ele não vai falar não. Uhum. Agora, em tese, o CTO tem esse poder, ou deveria ter esse poder. Então, Sim. é muito importante no papel do CTO conseguir fazer essa defesa, seja do negócio, seja do time que realmente vai entregar e que vai executar, né? Então, entre como a Lilia bem falou, né? Lembrou a teoria e a prática, você tem ali um meio de campo que alguém tem que fazer. E em termos de tecnologia, é o CTO. E esse poder, essa palavra que estamos usando aqui, do CTO, ele vem, me corrija se eu estiver errada, justamente desse embasamento que o CTO carrega. Afinal, é ele quem entende as causas de um resultado que às vezes não é tão bom. É ele que faz esse papel de investigar, né? Não só comunicar uma ponta e outra, mas é ele que investiga, entende, busca a solução para então comunicar com embasamento e dizer não vamos fazer por causa de tal e tal motivo. Exatamente. Não é o não pelo não, né? Qual é o racional do não? E às vezes é difícil. Vamos entrar num assunto espinhoso, ou nem, não sei se é espinhoso, mas em muitos lugares é um tabu. Débito técnico. Cara, defender débito técnico é um desafio. É um desafio. Esse é um desafio mesmo, né? Porque desafio ficou meio banalizado o uso da palavra desafio, né? Depois da pandemia, sair na rua é um desafio, né? Exato. Tudo Respirar é um tudo desafio. não é um desafio. Mas o fato é, defender débito técnico. Como é que você defende um débito técnico para um leigo? E aí o leigo tomou a decisão de comprar esse débito técnico. Aí você ainda tem que, sabe, falar, puta, mas você comprou, foi você que falou, vamos lá, como é que nós vamos resolver? Agora, o que ajuda muito o CTO é o resultado, né? Se você não está conseguindo apresentar resultados, se você tá, por exemplo, uma coisa que eu acho que é sempre muito direto, assim, apps. Os apps são a fonte da verdade. Não é a única fonte, mas a fonte da verdade. Porque, via de regra, os apps você tem ali usuários, clientes logados que estão utilizando e você sabe, e você tem o feedback, é diferente de algumas aplicações web mais abertas, etc, etc. Então, nos apps, eu observo isso muito, sabe? Eu já tive a oportunidade de, pelo menos, é interessante isso, em 2 empresas, conseguir defender de a gente reescrever o app inteiro. Na verdade, agora eu estou lembrando, foram 3. 3 empresas. Mas por quê? Porque eu tinha do meu lado os resultados e tinha do meu lado também o que os clientes estavam falando. Uhum. E aí, quando você pega isso e explica
tecnicamente o porquê que isso está acontecendo, por que não converte no app tão bem quanto no outro, por que os clientes estão reclamando que loga e desloga, que não sei o quê. Quando você vai e explica tecnicamente, e consegue fazer essa tradução, então eu já consegui em alguns lugares fazer essa negociação de reescrever o app, mas você tem que estar embasado, né? Seja tecnicamente, seja com dados objetivos do negócio. A gente já tá chegando aqui no nosso limite de tempo, apesar de eu querer ficar mais tempo conversando. Mas eu queria fazer uma última pergunta que é referente a esses dados mesmo. Tanto para quando um CEO chega e pede, o pessoal do negócio chega e pede algo que a gente sabe que não dá para fazer nessa semana ou nesse mês ainda, que é uma coisa muito grande, e o CTO tem que falar que não. Ou até quando chega nesse ponto de o CTO perceber que, cara, isso daqui tá muito legado, vai ter que ser reescrito, a gente vai ter que investir tempo nisso. Que tipo de dados normalmente são mostrados nessas situações? Deu até ali o exemplo de débito técnico, às vezes tem reclamação de usuários, mas tem algum outro dado, assim, que é importante o CTO ficar por dentro, assim, do que está acontecendo? Sem dúvida, sem dúvida. Você ter logs de erros críticos, erros que crashes, a gente estava falando do app, então, por exemplo, quantidade de crashes no app por quantidade de transações, tem vários. Os logs, né, e aí vocês sabem perfeitamente isso também, os logs são um grande aliado dos CTOs, né? Você tem erros e tem erros, né? Então você tem erro fatal, você tem, né, crashes, você tem erros que ou impedem você de converter ou de vender, ou prejudicam a experiência do cliente a tal ponto que, então, isso acontece. Então, assim, para te responder de maneira muito simples, logs, aplicações que mostram as tuas vulnerabilidades, o que os débitos técnicos estão... Eu cheguei a ter situações em que a gente não conseguia atualizar um software, um framework de software, por conta que estava muito depreciado. Então, assim, você mostra, eu falo, cara, eu não consigo. São milhares de linhas de código que nós vamos ter que reescrever, porque não tem como atualizar, né? Não foram feitas atualizações, teve um release com change break enorme, acabou. Então, você tem... Mas os logs, via de regra, te ajudam muito. Então, muito obrigado, Félix, pela tua participação. Foi um papo esclarecedor e acho que era um papo que a gente conseguia manter tranquilamente por mais umas 3, 4 horas aí, porque tem muito assunto para falar, né? Tem muito assunto para falar, eu espero ter contribuído. Estou à disposição, né, também para quem estiver ouvindo, fazer um contato direto aí comigo, seja no WhatsApp, seja no LinkedIn. Como eu falei no começo, assim, eu adoro colaborar com o desenvolvimento das pessoas. Eu acho que nessa altura da minha vida é uma das coisas mais prazerosas que eu faço, assim, e que eu vejo, né, o resultado junto às pessoas, né, as pessoas conseguindo atingir os seus objetivos pessoais, seus objetivos profissionais. Isso é muito, muito legal. E parabéns pela iniciativa, muito legal esse bate-papo, perguntas muito legais, muito pertinentes. Espero os novos capítulos aí, os novos podcasts aí para aprender com vocês também. Falando em novos capítulos, a gente convida os ouvintes também para estarem seguindo as redes sociais, né? YouTube, Instagram, Podcasting. E Félix, muito obrigada. Eu adorei mesmo te conhecer, estava ótima a nossa conversa. Teria muitas horas de pauta ainda. Brigadão aí pela disposição em estar trocando essa ideia com a gente. Eu que agradeço aí a gentileza e a honra de estar com vocês. Obrigado, viu? Valeu, gente, pela participação e até a próxima.